meus amigos, estamos de volta com The Dealers todas as terças-feiras às 18 horas. E como não podia ser diferente, hoje nós estamos com mais um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há alguns anos, ele vai falar aqui quantos anos, que é bastante. Éramos jovens. E ele é um administrador de empresas formado na GV, teve concessionária Ford, trabalhou junto à Associação Ford na Bradif, eu estou lendo aqui, viu, pessoal? E hoje ele é sócio e sucessor de uma concessionária Chevrolet, né, no Vale do Paraíba, já estou dando umas dicas aqui, e cuida da Davor Empreendimentos Imobiliários. Né? E tem vários projetos muito, muito bacanas. O projeto que eu mais gosto de todos eles, além das campanhas do Hospital do Câncer infantil, né? Mas tem o Poçante Novo. Ele vai falar um pouquinho sobre o Poçante Novo aqui, que é uma coisa sensacional. E até ganhei uma camiseta do Poçante Novo, depois eu mostro aqui. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Davoli. Seja muito bem-vindo, Rafael. Grande Caporal, Fabi, muito obrigado pelo convite. É uma alegria bater papo com vocês sempre. No podcast, fora do podcast, é uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, muito bom você estar aqui. E a gente estava falando aqui no nosso pré-podcast, no nosso aquecimento, né? Assim, nossa, conheço você desde a Jovem Liderança Ford, dos programas da Jovem Liderança Ford, não é isso? Que você cuidava da Ford Caminhões, né? Chamava Veibras, Ford Caminhões, ou não? Chamava Vale Caminhões. Vale Caminhões. Muito bom, muito bom. Naquela época que nós não tínhamos cabelo branco, Caporal. Nós não tínhamos cabelo branco. Faz um pouquinho de tempo. E hoje, você teve... o grupo tem outras concessionárias, né? Você tem que marcas hoje ainda? Hoje, Chevrolet. Só Chevrolet. Monomarca hoje. A gente já teve Peugeot, não teve? Teve Peugeot uma época também, Ford Caminhões. Ford Caminhões. Aí no passado, quando eu não estava no negócio, teve Motos Honda, teve Volkswagen Automóveis, da Vox, né? Da Vox. Teve Volkswagen Caminhões também, teve GMC. Então a história tem esse ano. O CNPJ da empresa, do grupo, né, faz 65 anos. Olha que legal. E quantos... que começou. Legal. Que bom. Então você é a terceira geração. Terceira geração. E quando... E hoje em dia, o que você trabalha na concessionária diretamente ou só cuida do espaço imobiliário lá? Não, espaço imobiliário não, é projeto imobiliário. Chama Espaço Aqua, tá, pessoal? É um lugar em São José dos Campos para fazer evento que é sensacional. Recomendo. Vamos lá. Não, na verdade, a gente, de uns tempos para cá, a gente resolveu diversificar um pouco os negócios, né? A segunda geração, que meu pai, meu tio, né? Eles foram, ao longo dos anos, construindo um land bank, uma imobiliária, só que eles deixavam inativa. Tinham as áreas, mas... Então, nós, a terceira geração, um dos projetos foi esse. Não, além de trabalhar nas concessionárias, tocar a concessionária, vamos também desenvolver a área imobiliária. Então, de lá para cá, já fizemos em 2013, fizemos um loteamento... Né, áreas, prédios para comerciais, coisas assim. Mas você cuidava do marketing da concessionária, ou ainda cuida? Isso, então eu continuo cuidando do marketing, mas também agora estou nesse braço imobiliário também. Entendi, muito bom. E me conta um pouquinho, assim, como é que foi o processo sucessório? Assim, você perdeu teu pai recentemente, certo? Verdade. E aí eu lembro, teu tio tocava o negócio junto com teu pai, não é isso? O teu tio trabalha ainda na concessionária, não? Faleceu também. Por uma triste coincidência, né? Esse ano faleceram os dois. Os dois em menos de ano. 40 dias E aí? Não, então, e aí... porque isso é um choque, né? É verdade. Mas a terceira geração, a gente há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a gente entendeu, né, que falou, olha, nós precisamos cuidar da sucessão. Então primeira coisa que a gente entendeu, nós precisamos nos unir, porque é engraçado essa questão de sucessão, né? Porque quando tem a presença, ou fundador, ou enfim, quem for lá, o líder, né? Geralmente os diálogos e os entendimentos acontecem através deles, né? E, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a decisão é essa, tal. E a gente começou a perceber que falou, olha, gente, nós que somos a terceira geração, nós precisamos começar a conversar, a gente a se entender, a gente a querer ver
Quem vai continuar no negócio, quem não vai. Exatamente. Quem vai fazer o quê. Exatamente. Então foi daí que a gente fez vários treinamentos na ESPM, né, que eles oferecem cursos de empresa familiar, né, muito bons. Então foi aí que a gente começou. O teu drama é o drama da 95% dos funcionários do Brasil, né, porque são empresas familiares e algumas já estão na terceira ou quarta geração. Algumas ainda têm os fundadores presentes. Isso é uma coisa difícil de lidar e vocês se prepararam bem para isso. Com certeza, sim. É lógico que é um processo que ele não é uma linha reta, né? Ele vai, volta e tal. Mas acho que a base que a gente aprendeu lá na ESPM, nesse curso, que eu nem sei se continua existindo hoje, mas é muito bom. É uma base teórica muito boa que te faz você entender para onde o que você tem que construir em termos de sucessão familiar. E vocês conseguiram construir e governança corporativa. Né? Então, e aí, assim, nós fizemos. Então, por exemplo, de lá para cá, né? Muitos anos, a gente fez, por exemplo, começou fazendo o quê? Acordo de acionistas. Que não tinha. Que não tinha. Porque os sócios, eles se entendiam, irmão, faz isso, faz aquilo, tá tudo bem, né? Mas aí quando começa a envolver, né? Quantos são a terceira geração? Quantas hoje pessoas? são 5 pessoas. 5 pessoas. Que atuam. Um atua diretamente só na imobiliária, nos negócios imobiliários, junto comigo, que é meu par lá, que a gente toca os negócios. E os outros 3, né, trabalham na concessionária. Ok. Perfeito. Então, assim, mas aí, voltando, né? Então a gente começou com um acordo familiar, que é um teste muito interessante, porque você tem que começar a definir regras em comum acordo sobre a empresa. Então, por exemplo, detalhes que o consultor falava, coisas interessantes. Ele falava assim: quem vai poder andar no test drive na sexta-feira? Aquela coisa, né? É uma brincadeira que ele falava, mas é verdade, né? Ele falava assim: pode, não pode? Porque senão aquela coisa, eu acho que pode, porque eu sou filho, né? E aí o outro se incomoda, não, mas não pode, porque o cliente tem que andar, né? Estou dando um exemplo, claro. Mas são pequenas coisinhas que você vai construindo, né? Um tijolinho para construir a casa e que tá todo mundo, e isso é muito bom, porque na verdade isso o que eu percebi, que nós da terceira geração, nesse processo do acordo de acionistas, a gente foi construindo nossos entendimentos. A gente foi aprendendo o quê? A conversar, o que a gente não tinha antes, porque os pais estavam vivos, tal, atuando, então a gente não resolvia, né, as coisas. Então isso acho que foi um primeiro passo para a gente começar a encontrar o quê? Diálogo entre nós. E é um exercício de clareza e transparência, né? Porque você já deixa tudo pré-acordado antes. Com certeza. E aí tem o gestor do acordo, porque, lógico, né, essa questão de governança, sucessão é cultural, né? Então, na verdade, claro, tem aquele mas o Rafael esqueceu de pedir que ele vai andar no test drive. Tô brincando. Então, alguém vai falar: olha, gente, não pode isso aqui. Então, vai ser comunicado. Então, assim, tudo isso ao longo dos anos foi muito salutar para todos nós da família. E teve alguém que não quis ficar, que não quis participar dessa brincadeira toda? Assim, falar assim: não, meu negócio é outro, eu não quero lidar com concessionária, nem com parte imobiliária, eu quero tocar minha vida, sei lá, na advocacia ou na medicina. Não, de alguém sair da sociedade, não, mas teve essa coisa assim de: olha, eu me interesso muito pela parte imobiliária, eu acho que eu tenho muito mais vocação para isso aqui. Que ótimo, né? Maravilha. É o que a gente precisa, de pessoas que queiram tocar, desenvolver as coisas, né? Então isso que a gente descobriu em todas essas conversas ao longo do tempo, e hoje a gente tem feito projetos legais que acho assim que estão trazendo uma diversificação importante para o grupo, né? Muito legal mesmo, bacana. E aí você tem aqueles projetos paralelos, né? Um que eu apoio ao Hospital de Câncer Infantil, né, que você faz, como é que funciona? Então, na verdade, tem um hospital lá na região do Vale do Paraíba, né, que fica em São José dos Campos, que é um hospital, ele é uma referência de tratamento de crianças e adolescentes com câncer, né? Então, assim, só que a gente sabe, vocês sabem como é que é a luta para manter de pé, porque o SUS paga 15% do tratamento, né? E, enfim, e aí fica aquela coisa. Então, eles naturalmente, eles procuram as empresas, gente, e aí, como é que a gente pode fazer para a gente fazer parcerias para, né, manter o hospital? E aí nós fomos procurados, e daí a gente montou um projeto junto com a Chevrolet Serviços Financeiros, que é um projeto onde a gente faz uma campanha anual. Né? Que todo ano você faz isso? Todo ano. A gente já fez. Esse é o terceiro ano. 2023 é o terceiro ano. Em que a gente faz assim, a gente estabelece uma campanha de venda de cota de consórcio Chevrolet. Então, olha, se a gente atingir X cotas, 100 cotas, X cotas, em tanto tempo,
Tem uma meta. A Veibras, junto com a Chevrolet Serviços Financeiros, nós vamos doar um carro zero para o Hospital UGAC, transformar o Hospital do Câncer, transformar em tratamento para as crianças. Olha que legal isso, que legal. É um ganha-ganha sensacional, né? E olha, eu vou falar, acho que assim... E todo mundo se engaja, né? É muito legal quando você vê o resultado, né? E quando você vai visitar, toda vez a gente entrega o carro lá no hospital e então a gente faz uma visita. Então a gente vê, né, o hospital funcionando, é um espetáculo, a velocidade, eles têm uma taxa de cura de 71%, né? Então assim, né, mas assim, perto da estatística dos hospitais normal, é em torno de 60%. Então eles têm uma taxa muito boa, né? E aí, na primeira campanha, meu filho, que era pequenininho, a gente estava na pandemia ainda, né? Meu filho escutava, né? Pai, mas quem está conversando, não, de câncer? O que é isso? Aí eu expliquei para ele. Ele falou, pai, quando vocês forem entregar o carro, eu quero ir lá conhecer esse hospital. Olha que legal. Pô, legal, filho. Que legal que você quer ir conhecer, né? Aí foi engraçado, sabe? Que a gente entregou o carro, né? Ainda bem, né? E aí ele foi lá, e aí ele chegou para presidente do hospital e falou assim, viu? E o que a senhora fez com o dinheiro do carro? Eu falei, nossa, que pergunta, né? É a pergunta que não quer calar, né? Ela contou uma história para ele que ele nunca mais esqueceu, gente. Olha que legal. Nossa, até arrepia, gente. Até arrepia na história, porque assim, tinha um menino de 18 anos que foi, né, diagnosticado com câncer na rede pública. Só que não tinha tratamento. Aí o médico falou assim, olha, vai lá. A gente lá atende lá só até 18 anos, então daí pra frente não atende. Aí eles foram lá, fizeram os exames todos, né, que cada exame custa uma bala, né? E aí falou, olha, realmente você tem que operar já. Gente, aí ele falou, só que a gente não pode operar você pela regra do governo, então eu não sei exatamente como é, porque a partir de 18 anos não pode e tal. Aí diz que a mãe e a família falaram, gente, começou a chorar lá, falou assim, olha, a gente sabe que se ele sair daqui... Ele vai morrer. Vai morrer. Então assim, aí eles, pega o dinheiro do carro lá e opera o garoto aí e diz que salvou a vida dele. Com o dinheiro do e hoje carro. Tá vivo o menino. Olha que hoje. lindo isso. Aí a hora que meu filho escutou isso, até me arrepia, gente, quando eu conto essa história de novo, porque quando meu filho escutou isso, ele falou, pai, nossa, o ano que vem eu quero para ajudar a participar, quero vender consórcio. Falei, pô, que legal. Porque acho que é isso, né? Nós como empresários, né? A gente tem que também devolver, né? A comunidade que tanto nos ajuda. Claro. Né? Então foi isso, é um projeto. Muito legal, parabéns. E aí tem um outro, tem uma peculiaridade na Veibras. Qual é a peculiaridade? Ela fica do lado da fábrica. Não é? É verdade. A fábrica da Chevrolet em São José dos Campos fica pertinho da Veibras. Existe uma proximidade muito grande de vocês e um envolvimento, porque a fábrica e a Veibras fazem parte da mesma comunidade, né? No mesmo entorno, de tudo. E aí você criou um negócio que eu acompanho desde o início, já tive possibilidade de ajudar, etc. Fiquei muito feliz, que é o Poçante Novo. Fala um pouquinho do Poçante Novo, porque é uma coisa tão legal, né, que resgata a história, né? E a história local, a história da comunidade, a história da marca. Né? Eu acho assim, que é uma sacada muito legal. Verdade, exatamente. São José dos Campos, né, e o Vale do Paraíba é um polo industrial de São Paulo, né? Então você tem General Motors, você tem Johnson & Johnson, teve Ericsson muito forte, e a Embraer, né? Então você tem uma força ali da indústria, das pessoas que trabalham na indústria, e desenvolveu por conta disso. Então você tem 2, 3, 4 gerações dedicadas à indústria. Até eu vou contar uma piadinha aqui que eu escutei. Pode contar. Que o pessoal falava assim, né, que de onde vinha o pessoal trabalhar? Vinha o pessoal de Minas, principalmente do sul de Minas, que era a roça, né, a água, né, e vinha trabalhar nessas fábricas que se instalavam. Exatamente. Exato. E aí o pessoal de Minas fala assim, o senhor trabalha lá em São José dos Campos, né? Tem lá. Mas com quem você está indo trabalhar? Para quem você... para o seu Geraldo Mota. O seu Geraldo Mota, então o seu Geraldo Mota era muito famoso lá no sul de Minas. Aí o pessoal chegava em São José, descobria que era o General Motors. Porque eu ia perguntar quem é o General Motors, mas isso é sensacional. Muito bom. Uma das histórias de São José dos Campos, né? Tem várias. Mas isso, enfim, né? Resumindo,
essa comunidade é muito forte, né? O avô trabalhou na fábrica, e o pai, o primo, aí ele teve um carro da Chevrolet. Então, assim, sempre teve as campanhas da fábrica que era vender um carro pro amigo. Então tem o desconto pro amigo, o desconto da família. Então, isso, né, cria uma força da marca Chevrolet na região muito grande. Então foi daí que a gente falou assim, pô, a marca Chevrolet no Brasil, e ainda mais aqui, é um legado um dos mais fortes que tem, né? Sim. Porque teve carros lá desde os anos, né? Faz quase 100 anos, né? Exato. Mas assim, teve carros muito vendidos no Brasil todo, né? Então a gente falou, vamos... E a questão da memória com o carro é uma memória muito importante, né? Para todos nós. Porque o carro você acabou passando momentos da sua vida, né? Indo em lugares com a família, compartilhando experiências, tendo conversas dentro do carro, namorando dentro do carro, com os filhos, etc. Então isso o meu primeiro carro foi um Chevrolet. Olha só. Eu não vou dizer qual é, porque vai entregar a idade. Então, mas não era Chevette, isso eu tenho certeza. Não era Chevette. Era um pouquinho depois. Então isso marca demais as pessoas, né? E tem esse vínculo emocional. Eu, por exemplo, com o Fusca, né? Então tem um vínculo emocional muito grande, com certeza, né, de cada um. E você está resgatando isso com o Poçante Novo. Exatamente. Aí a gente falou, bom, então vamos resgatar essa força, né, emocional com a marca através de um programa, né, que a gente vai restaurar um Chevrolet antigo de um morador da comunidade, da região lá, gratuitamente, né? E então a gente abre um concurso cultural que a gente abre, as pessoas se inscrevem e assim, aí o mais legal é que vem o carro, mas vem o quê? A família. A família e as histórias. As histórias, né? E aí todo ano a gente chora. Porque são histórias muito legais. Tem carros que a gente já reformou, o primeiro, o piloto, que foi um Chevette, tava 30 anos na família, era do marido, e aí o marido faleceu, e a dona do carro falou, eu não vou vender, eu vou cuidar desse carro até eu morrer, sabe? E aí ela tinha, essa foi o primeiro piloto, veio para ficar, porque tava na oficina, todos os carros que a gente ia olhar para ver qual tinha condição de reformar, tal. Só homem, a maioria homem, né? Opala, C10, tal. De repente chega um Chevetinho assim, andando meio torto, assim. De lado, encosta na oficina, sai do carro. Uma senhora de 60 e tantos anos, a irmã dela também e a deficiente numa cadeira de roda. Olha. De 30 e tantos anos, e o carro era usado para levar a menina para todos os tratamentos e não sei o que, aquela coisa. Então o carro cumpria um papel na família até depois de 30 anos de... Né? Então a gente falou, gente, a hora que o jurado olhou para aquilo, falou, lascou, né? Tem que ser esse, né? Lascou, né? Então, então a história, então é isso, resumindo, né, o que você estava falando, né? A história com o carro e isso ligado à comunidade. O que acontece com o programa? A hora que a gente joga isso na internet... Explode, né? Explode. Todo mundo quer participar, todo mundo quer contar uma história, então todo mundo se envolve, né, emocionalmente com a marca Chevrolet, a marca da Veibras, né? E, quer dizer, e aí muita gente me pergunta, tá, mas e aí? Você vende carro dessa maneira? Também, porque a gente tem um papel institucional desse projeto. Absurdo, né? Mas tem também a questão, peraí, gente, a Chevrolet está aqui há 100 anos, né, no Brasil e tal, mas olha tudo que ela já fez, tudo que ela já conquistou o brasileiro e como que ela está conquistando hoje. Então a gente traz essas pessoas para o showroom, que é a experiência com o consumidor hoje, né? Além da internet, né? Você vai lá na loja para quê? Para ver a reforma do carro antigo, mas você vai conhecer o carro novo, você vai andar no carro elétrico. Uau. Enfim, então a gente faz essa conexão com a marca. E a Chevrolet apoia bastante isso. A Chevrolet, a Chevrolet Serviços Financeiros e outros parceiros também. Então, uns parceiros novos. A Autoavaliar já apoiou esse projeto e estamos com parceiros novos esse ano também. Muito legal, porque é muito importante também. Eu acho que se eu fosse a Chevrolet, né, eu colocaria isso no Brasil inteiro. Porque cada lugar vai ter essa história de alguma forma, né? E aí, para resgatar a marca, é uma coisa simples, bacana, barata, que envolve a concessionária, né?
e traz benefícios para todo mundo. Acho que assim é uma coisa que tem que explorar mais. Fica a dica aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês escolhem os carros, vocês que selecionam, porque depois, tudo bem, tem o júri. Mas tem alguma participação, tipo, a comunidade vota nos... A gente foi lá votar, lembra? Mas foi votar no que ia ser feito. Então, mas tem uma pré-seleção. Tem a pré-seleção. A comunidade vota, sei lá. Exatamente. Como é que a gente organiza? É interessante essa pergunta, porque essa pergunta ela era a essência do projeto. Qual o primeiro passo? Trazer todos esses carros para a vistoria na oficina, para a gente ver se o carro tem condição de receber uma reforma em 4 meses, que você sabe que não é fácil. É um tempo curto. Então a gente olha os carros. Então de 150 sobram 20, 30, X. Né? Daí o que a gente faz? Aí a gente, com um jurado especializado, pessoas que entendem de carro, que entendem, né, tá? A gente, desses 20, a gente seleciona 3 a 4 finalistas. E aí a gente põe a voto popular. Internet, presencial, já fizemos em shopping, já fizemos vários locais. Quer dizer, e aí é interessante, porque aí a força da voz do povo é a voz de Deus, né? Aquela conversa, né? Geralmente quem é muito bem votado, geralmente acaba levando, porque tem a melhor história, tem o carro mais interessante, então acaba acontecendo esse papel da comunidade também escolhendo o carro que eles gostariam que... E eles vão depois, todo mundo, por exemplo, como é que a comunidade participa, né? Tem a preparação do carro nesses 4 meses, etc. Mas na entrega final, assim, quantas pessoas vão na concessionária? Então, chegou até a ser antes da pandemia, que a gente começou esse projeto em 2015, né? Até chegou a ser um problema, porque tinha tanta gente que ia na concessionária que bloqueava o estacionamento. Então, eu imagino. Ficou uma loucura, né? Então, assim, esse ano vai ser o primeiro pós-pandemia, a gente está até pensando talvez uma forma de um local maior para receber, né, as pessoas. Mas sim, porque a cereja do bolo é quando a gente revela o carro, né? Sim. E aí tem um ponto legal, porque a gente poderia restaurar um carro exatamente como era, né? Quando saiu da fábrica. Então, com a mesma cor, tudo exatamente igual. E não é assim? Mas aí não, porque aí qual é a graça? Você olha na internet hoje, Chevy, não sei o que. Você vai achar lá a cor, vai achar tudo igual. O que a gente faz? A gente customiza levemente o carro, trazendo a linguagem da Chevrolet atual. Então a gente pega uma cor da Chevrolet atual, pega às vezes a cor de um banco atual, e a gente mistura o carro, a linguagem antiga do carro que saiu da fábrica, com a linguagem atual da marca. É isso que a gente faz. Então é sempre uma surpresa. Como que vai ser o carro? Tem que ir lá para ver. Ah, que legal. E qual é a data? Então a gente está programando para dezembro desse ano. Dezembro desse ano. Então, dezembro desse ano entrega o carro. Entrega o carro que a gente está restaurando esse ano. Vocês já escolheram o carro esse ano? Esse ano foi uma edição especial do projeto, porque esse ano, em abril de 2023, foi o 50º do Chevette. Né? Um carro que foi 100% produzido na fábrica de São José dos Campos, nas épocas áureas daquela fábrica, né, que tinha 8, 9 mil funcionários, e o Chevette foi um projeto que explodiu no Brasil, né? Foi um campeão de vendas, né? Na época ele era um patamar acima do Fusca, vamos dizer assim, né? Ele tinha até que tinha Brasília para concorrer com o Chevette, tinha essas coisas, né? Era isso aí. E ele era o sedã, né? Porque era na época, justamente, o carro da família, na época, né? Então, e explodiu. E aí a Chevrolet foi lançando vários modelos, né? O Chevette, aí teve a Marajó, teve a Chevy, né? Teve vários modelos, depois o Chevette foi mudando os modelos e tal. Então, para homenagear o 50º do Chevette no Brasil, a gente lançou o Poçante Novo desse ano. Só de Chevette. Edição Chevette. E aí quem ganhou esse ano foi uma Chevy 500, preta. Ah, é uma Chevy. Chevy 500 preta de um rapaz lá, que o carro era do pai dele, aí ele comprou do pai, e ele usou o carro na reforma da casa dele e tudo mais. E agora ele casou, né? E ele quer o carro cuidar para sempre. Mas e como é que vai ser essa customização? Vai ter uma coisa especial? Não posso dar spoiler. Um spoilerzinho só. Vocês vão colocar umas rodas maiores, vão fazer umas coisas assim. Então, a gente quer fazer essa Chevy com uma linha que a Chevrolet tem hoje. A Chevrolet faz umas edições limitadas. Então ela faz, por exemplo, a edição Z71,
que são para os veículos 4x4. Sim. Então tem eu não posso falar mais. A gente escolheu uma das versões aí uma novas. dessas versões, uma dessas edições limitadas da Chevrolet, e a gente quer aplicar nela numa Chevy. Até eu tô curioso para saber o que vai dar. Não, que legal, isso é muito bacana. Muito legal. Então, em dezembro que vai acontecer a entrega. Exatamente. Nós vamos. Opa! Nós vamos. Que bom. Fico muito honrado. É isso, vamos sim. Legal. Muito legal, muito legal. Eu tenho mais uma pergunta, posso? Quantas você quiser. Não, assim, desde que você começou a falar de todos os projetos que envolvem a comunidade, então você percebe que, assim, o grupo tem bastante, faz questão de envolver a comunidade. Isso sempre foi ou é a terceira geração que começou com essa história? Olha, eu vejo que acho que assim, é mais a terceira geração. A gente sempre apoiou de uma forma mais assim pontual, né? Mas eu acho que a terceira geração entendeu, né, a importância disso, né? E como isso é o papel social da empresa, né? E também a questão institucional, né? Então, eu acho que os mais velhos estavam tão preocupados construindo o negócio, né? Eles já pegaram uma coisa mais ou menos pronta. A base funcionando. da pirâmide estava boa já, né? Já. Que nem, você já consegue subir um nível. Eu acho que foi mais ou menos Pensando isso. no social, muito legal. Acho muito. Mas pelo que eu conheço o Rafael, já conheço há uns 20 anos, pelo menos, ele foi o idealizador de tudo isso, o precursor de tudo isso, e que leva isso com a paixão que ele fala aqui agora. Né? E com entusiasmo, com essa paixão, com esse carinho todo. E eu acho isso sensacional. Mais uma vez, parabéns. Opa. É muito legal isso. Obrigado pelo Muito espaço, bom. obrigado também por apoiar o projeto, né? Autoavaliar já. Muito legal. Esse ano, vamos ver se a Carflip apoia o projeto. Pronto. Opa, legal. Vamos fazer um patrocínio aí. Tem uma novidade para o ano que vem, mas depois a gente vai conversar, que eu acho que vai ser bem legal. Tudo a ver com a Carflip, mas vamos... Pronto, olha, já estamos encaixando aqui as coisas. É isso aí. Muito bom. Bom, agora me fala um pouco do Espaço Aqua. Falei certo? É Espaço Aqua mesmo, não é? É isso aí. Porque eu vejo as postagens e tudo mais, o lugar é lindo. Você está na natureza, você mora na natureza hoje, né? Apesar de ser coladinho na cidade. É isso? É isso aí. Então, na verdade, esse projeto, né, do Espaço Aqua tem a ver com essa diversificação que a gente decidiu há uns anos atrás fazer para o ramo setor imobiliário, né? Então, como eu disse, as outras gerações, né, e a gente tem que agradecer muito esse legado, né, foram construindo no setor de distribuição de automóvel e também foram adquirindo áreas, propriedades, né? Só que assim, o foco, como você bem disse, era 100% voltado, a atenção voltada no negócio de distribuição. Então, como houve entrada de novos sócios, né, que é a terceira geração, a gente falou, poxa, vamos dar foco em algo muito relevante. E também a cidade cresceu. Com certeza. Os locais que já tinham sido comprados, etc., ganharam de importância, né, em valorização, Verdade. em todos os aspectos. E fica uma judiação, né, uma tristeza não fazer nada com aquilo, né? Exatamente. Então a gente falou, não, vamos começar a diversificar. Então a gente, como eu disse, né, começou a organizar todas a parte documental de todas as áreas, tudo mais. Chegamos a fazer um loteamento em 2013 lá em São José dos Campos, que deu muito certo. Então a gente falou, pô, que legal, olha como a vida além da concessionária, né? E daí a gente foi desenvolvendo projetos. E aí o Espaço Aqua, ele está dentro de uma área que em breve será loteada lá em São José dos Campos, que é uma área que, como se diz, uma fazenda que a cidade cresceu no entorno. Olha que legal. Então hoje a gente está lá nessa área, você enxerga toda a cidade, você tem a visão inteira da cidade, né? Então, e aí a gente falou, vamos criar um espaço de evento para que as pessoas comecem a conhecer esse lugar, porque nem era fechado, né? Então o Espaço Aqua teve esse papel, né? E as pessoas adoram, porque assim, na época da pandemia teve muito isso, né? Poxa, eu tô preso em casa aqui, eu quero ter contato com a natureza, eu quero pisar, meu filho ter a oportunidade de pisar na grama, né? Então é isso que a gente fez, um espaço que fizemos lá uma área coberta, tal, mas o principal é a área externa, que é frente de um lago, né, gramado, e abrimos para locação. E as pessoas adoram levar aniversário de criança, porque aí faz brincadeiras ao ar livre. Inclusive tem acontecido muitos casamentos à la Toscana. Então faz aquele casamento ao ar livre, com as luzes, sabe? Então, assim, é essa a proposta, que a gente quis abrir um espaço tão bonito, né? Para que as pessoas possam aproveitar. Mas tem shows de música que eu vi também, tem sim, lançamento de livro. Fazemos de tudo lá. Fazemos de tudo. E, inclusive, por a gente estar com esse espaço, surgiu um dos projetos, que é o projeto Pé na Estrada,
que esses eventos começaram a tomar corpo lá, e assim, a área tem a oportunidade de você fazer trilhas com veículos 4x4. Daí a gente falou, gente, vamos fazer um evento onde os clientes, né, os interessados pelo mundo 4x4 da região, possam conhecer todas as marcas de carro 4x4 num dia. E não só conhecer, como andar, experimentar esses carros. Vamos fazer. Você me chamou. Eu não fui. Eu tava com uma Amarok blindada, né, que não é própria para fazer 4x4. A Amarok já não é muito própria para fazer 4x4. Não falando mal, mas é um carro que eu fui muito feliz de tê-lo. Não tenho reclamação. Mas no 4x4 blindado, eu falei, não vou. E como eu já estava com a ideia de vender o carro, eu falei assim, não é o momento e tudo mais. Mas eu acompanhei e fiquei com aquela dorzinha de cotovelo de não participar, sabe como é que é? Mas aí foi muito interessante, porque aí nós construímos uma pista de test drive profissional ao lado do Espaço Aqua, né? E aí convidamos todos os concessionários da cidade, todas as marcas, olha que legal, para participar do evento. Então eles trouxeram, logicamente, né, os veículos 4x4, a gente tinham 10 test drives diferentes, de diferentes marcas lá, inclusive o TVs, foi muito legal. E além disso, a gente montou uma outra área onde tinha todos os veículos zero para o cliente conhecer. Então, por exemplo, porque toda hora tem lançamento. Claro. Tem um 4x4 novo, tem aquele. Então, assim, o cliente tinha ali, conhecia todos os veículos zero, os lançamentos, e a gente fez também uma experiência de colocar os veículos seminovos 4x4 numa outra patrulha. Então, o cliente chegava no estacionamento e ele passava por um corredor de seminovos. Bem sacado. Isso. Aí, passava desse corredor, chegava numa área onde tinha os 0 km. E daí ali ele já era convidado a fazer o test drive, escolher carro de qualquer marca. E aí o que a gente fez? Outra coisa muito importante que eu aprendi nessa, que é o seguinte, nossos vendedores, eles sabem vender. Eles conhecem o carro teoricamente. Mas é bem diferente de você conhecer o carro na prática fazendo exercícios de veículo, né? 4x4. Exercícios off-road, vamos dizer assim. Então o que a gente fez? A gente contratou uma equipe de São Paulo, que eles com pilotos que conheciam veículos de cada marca. Que legal. Então você sentava no carro, numa S10, X, o cara dava uma aula para você sobre aquele carro. Coisas que às vezes até nem a gente sabe às vezes. Então assim, o cliente saía de lá encantado com cada carro que ele experimentava. E aí converteu em venda no dia. As marcas estão me procurando. Rafael, quando que é o próximo? Quando que vamos fazer o próximo? Quando é que é o próximo? Então, exatamente. Agora a data depende aqui dos meus amigos da General Motors, né? Que quero saber quando que chega. A Silverado vai pisar aqui em território nacional. Já aconteceu a pré-venda, né? Já. Agora vai ter a data de entrega. Estou esperando essa data aí. Para fazer com a Silverado. Para fazer com a Silverado. Né? Claro. Tá certo? Olha aí, quem sabe? Aí, caporal. Não, o Silverado tá fora para mim aí nesse momento. E é um carro que para mim não tem muita utilidade, né? Então eu estou naquela fase da vida, aquele momento que eu tenho que pegar um carro de acordo com o momento que eu vivo. Eu não vou carregar nada, não tenho fazenda, não tenho nada, precisa de uma coisa prática que eu possa entrar no supermercado, estacionar em qualquer lugar, uma coisa simples, né? Os filhos já cresceram, claro. Né? Não tem, então somos só nós dois, né? Então precisa de um carro que atenda nós dois para o que a gente quer fazer. Então o Silverado está um pouco fora. S10 não, hein? Aí, ó, já vamos fazer um teste lá, né, Fabinho? O Silverado é muito grande, mas muito legal, muito bacana. E me conta uma coisa, assim, a gente se conheceu fazendo viagens. Fizemos muitas viagens, além de cursos, né? Mas fizemos muitas viagens juntos, para vários lugares. E teve alguma que te marcou muito, alguma coisa que te trouxe um insight diferente que mudou tua vida, que você fez alguma coisa assim? Você lembra de alguma coisa assim? Não, em primeiro lugar, assim, quando eu olho para trás e vejo o programa Jovem Liderança da Abradif, né, porque a gente e o Sérgio Zardo teve aqui, a gente falou bastante sobre isso. Ele era um grande incentivador, como o seu Benê, que falecido, que mudou, né? O Gilmar, que ajudou muito nisso daí. Então, foi muito legal. A gente relembrou bastante isso aqui. Exatamente. E eu olhando para esse projeto, né, eu era um pouco mais novo. Eu estou velho agora, um pouco mais novo. Eu aprendi muito nesse programa. Muito, porque ele era bem completo. Eu lembro que lembra que tinha um intercâmbio entre concessionárias? Você trabalhava... Isso a Mega Dealer proporcionou, isso foi muito legal. Você podia trabalhar numa concessionária de qualquer marca
por uma semana, 15 dias, sei lá, você ficava lá trabalhando e a gente trocava jovens. Um jovem ia para cá. Então não era só viagem internacional nem nada. Você foi para que concessionária? Então, eu recebi. Você recebeu da Na onde? época eu recebi o rapaz o Thiago, se não me engano, de Minas Gerais. Ele ficou uma semana lá na Vale Caminhões Ford. Olha época. só. Foi muito legal. A troca foi muito positiva. Então, assim, eu lembro com muito carinho desse programa Jovem Liderança, que, né, vocês tiveram tanta participação, porque, assim, criou um laço de amizade e de troca de experiências fantástica entre aqueles sucessores, né, que muitos não tinham certeza se iam ficar na concessionária ou não, mas podiam ver o que era. Pô, fiquei uma semana numa outra concessionária lá. É isso que eu quero da vida? Não é? Então, experiências fantásticas daquela época lá. Então, dessa época eu conheci o Caporal. E teve uma viagem que foi, assim, para mim, muito marcante. Foi quando nós fomos, junto com a diretoria da Ford do Brasil, conhecer a Transit na Turquia. Você lembra disso? Lembro disso. Que a gente foi naquela viagem em que a rede foi junto lá para conhecer, para falar assim, e aí, esse carro vem para o Brasil ou não? Tem viabilidade ou não? Eu lembro dessa viagem. E não podia vender Transit na concessionária normal de automóveis, só podia vender na concessionária de caminhões. E eu lembro também que a gente pegou um táxi, eu e você, e o cara ia batendo em todos os carros. O cara maluco, totalmente doido. Né? E ele ia passando nos lugares e batia nos carros na rua. Batia? Eu acho que lá é famoso isso, porque eu tenho uma amiga que o táxi capotou saindo do aeroporto. Não, é uma loucura, uma loucura. Eu fiquei, essa vez eu fiquei muito mal impressionado, porque assim, nossa, momentos de terror com aquele táxi. Né? Tava eu e você no táxi, não tava? Nós dois. Estávamos. E teve um outro táxi de um outros amigos que o taxista bateu num pedestre. Mas uma rua pequena, para andar devagar. A gente acha que não é bom pegar milhão. Táxi. Tava milhão. E aí bateu no pedestre. Não muito forte, mas o pedestre caiu. Nossa. Aí todo mundo desceu do carro e falou, vamos ajudar. O taxista desceu para quê? Xingar o pedestre. Obrigado. Como que você estava na minha frente? Não, isso é uma loucura, né, gente? Assim, realmente, eu lembro daquela viagem, o que me marcou foi o taxista. Assim, foi uma coisa muito forte. Aliás, quem me contou essa história do taxista, eu vou até mandar um abraço aqui. Mano, pro Heron. O Heron, da Sancar Caminhões, sim, que era Ford, claro. hoje são DAF. No sul, Muriaé, acabou claro. de abrir no Rio de Janeiro agora, uma concessionária DAF. Um abraço pro Heron aí. Beleza? Muito bom, muito legal. Muito Mas bacana. eu agradeço muito, eu acho que você, né? Na época era a Mega Dealer, né? A consultoria que vocês atuavam na Bradif, não era? Era a Mega Dealer. A Mega Dealer continua hoje. A gente está fazendo um programa de jovens líderes para a Bracaf. E eu tive um prazer de fazer a abertura. E é muito legal porque participaram pais e filhos. Não todos no programa, pais e filhos. Eles vão para nada esse ano. Olha, tá? que legal. Mas foi muito legal e é muito emocionante, né? Porque você vê os pais, que de certa forma, alguns pais eu conheço já há mais de 20 anos, 30 anos, que eles eram jovens na época, né? Hoje estão colocando os filhos no negócio e é uma coisa muito bacana. Assim, esse programa para mim é o que mais me toca, o que mais dá vontade de participar, porque assim, você acaba construindo histórias, né, juntos, né? Então é muito legal. Muito legal. Parabéns, obrigado por ter feito parte da minha história com uma coisa que contribuiu tanto para minha vida. Obrigado, moral. Que legal. Né? Fabi também. Nós temos um patrocinador, Olha. um apoiador, que é a Laretuzio. Ele é um importador direto da Itália. Ele é aqui de Vinhedo, né? Tem importador aqui. E ele escolheu um vinho para você. E estou entregando aqui nesse momento. Nossa. Aqui, muito bom. Muito obrigado. Eles têm site? Tem site, tem tudo. Olha que maravilha. Aqui, do lado. www.laretuzio.com.br. Podemos comprar os vinhos aqui. Por favor. Muito obrigado. E eu também vou retribuir o carinho aqui com uma camiseta oficial do Poçante Novo, da edição de pandemia, que nós reformamos uma C10. Muito legal. 1976 azul. É isso muito aí. Bom, muito obrigado. Muito bacana mesmo. Vou usar com orgulho. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Muito bacana. Obrigado, Fabi. Muito bom.